Olá, amigos do Clique em Bituba. Aqui é o pastor Amarildo da comunidade. Nós já estamos aqui com os nossos músicos, nossa banda, se preparando. Daqui a pouquinho nós vamos dar início à nossa reunião. E eu quero convidar você a participar conosco. Hoje eu vou estar falando sobre algo muito interessante. Na minha vida, eu já fiz vários planos e muitos deles, infelizmente, não se concretizaram. Alguns porque eu me desanimei, alguns porque enfrentei alguns problemas que dificultou que esses planos pudessem ser realidade. E eu fico pensando, e Deus? Será que é possível que algum plano de Deus seja impedido ou atrapalhado de se realizar? Eu quero, junto com você, estudar sobre esse tema. Nós vamos analisar e perceber que os planos de Deus não podem ser frustrados. Vem comigo, creio que você vai gostar. Amém, queridos. Obrigado por você estar aqui. Um dia atípico, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor. Nós mudamos hoje, um pouco. Daqui a pouco você vai participar da mesa da comunhão, tomar o seu café. Então, não vá embora rapidamente assim que eu terminar aqui, Aguarde um pouco, participe, tenha comunhão com os irmãos, amém? Um outro aviso muito importante é que no domingo que vem, inicia-se o horário de verão. Então, começando o horário de verão, nós vamos mudar o horário dessa reunião. Nós vamos começar ela às 8 horas da noite. Por quê? Porque 8 horas da noite, na prática, vai ser 7. E daqui a algumas semanas vai começar a ficar muito claro e, consequentemente, muito quente. E será muito difícil ficar aqui dentro, num período de verão. Então, nós vamos iniciar a reunião 8 horas da noite. Na prática, é a mesma coisa. Se você achar que fica muito tarde para você, você tem a opção de participar do culto da manhã, que é às 9 horas da manhã. O culto da manhã, nós não vamos alterar o horário. Então, ele mantém 9 horas da manhã, mas à noite, a partir de domingo que vem, enquanto durar o horário de verão, nós vamos iniciar às 8 horas da noite ou 20 horas, se você preferir. Amém, queridos? Então, iniciando aqui, Jó, capítulo de número 42, eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Estarei lendo nessa noite na tradução da Bíblia NVT. É uma tradução recente para nós aqui no Brasil, mas muito indicada também. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro de Jó. O livro de Jó narra a história de um homem muito rico, um homem que tinha vários filhos, tinha uma família muito abençoada, e diz a Bíblia que esse homem era muito fiel a Deus. E um certo dia, Satanás se aproximou de Deus e ele questionou a Deus, dizendo que ele tinha liberdade de andar e rodear pela terra. Porque Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? E ele falou: de andar e rodear pela terra. E Deus perguntou: e porventura observaste o meu servo Jó? E aí começa um diálogo que é bem interessante, e diz que Satanás questionou a Deus, falou: Jó é firme, ele é fiel a ti porque é um homem rico. Tira o que ele tem para ver se ele não vai se afastar do Senhor, se ele não vai te negar. E Deus falou: olha, eu te dou autorização para você mexer naquilo que ele possui. E diz a Bíblia que Jó começou a sofrer como nenhum outro mortal sofreu. Foi testado, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu inclusive seus próprios filhos que morreram
em acidentes diversos. Eu aconselho você a ler essa história. E mesmo assim diz a Bíblia que Jó não se afastou de Deus e não negou a Deus. E aí Satanás questionou a Deus novamente, falou: ele continua fiel a ti porque ele ainda tem saúde. E Deus falou: tudo bem, eu vou liberar que você teste ele. Você pode mexer na saúde dele, mas você não pode matar ele. E aí diz que Jó perdeu toda a saúde, ficou todo doente, todo enfermo, com um monte de problemas sobre a vida. Ele se encheu todo de ferida e diz que ele sentia dores terríveis e ficava deitado em cinzas para poder conseguir passar o dia. E mesmo assim Jó não se afastou de Deus, não negou a Deus. A história é longa, depois você vai perceber que vieram alguns amigos de Jó e ficaram próximo a ele, ficaram ali: ô Jó, mas conta aí o que você fez, ninguém sofre igual você está sofrendo se não tivesse feito nada de errado. Mas confessa aí, quem sabe você vai melhorar. E assim foi todo o livro de Jó, mostra o diálogo desses amigos, né, com Jó. E aqui, onde eu acabei de ler, é o final da história. E amados, olha, esse livro nos leva a refletir sobre algumas coisas bastante interessantes. E eu quero dizer para você, meu amado, Deus tem um recado para você nessa noite. Deus, Ele quer te falar algo, Ele quer despertar algo em você, para que você seja fiel a Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você antes da gente dar continuidade. Eu quero que você coloque a sua mão, né, sobre o teu peito, assim. Isso, fecha os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, eu quero pedir a manifestação clara do Senhor nesse ambiente. Eu sinto o Senhor nesse lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor se movimenta nesse ambiente. Mas o que eu lhe peço é que o Senhor toque sobre todos aqueles que me ouvem. Aqueles que pela internet, através do Clica em Imbituba, está assistindo essa palestra, que o Senhor possa tocar sobre essa pessoa nesse momento. Ó Deus, que haja uma resposta para cada ouvinte. É o que eu lhe peço nesse momento, que haja milagres, que o Senhor possa agir, realizar a tua obra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, veja bem, situações que acontecem conosco nos levam a pensar sobre o futuro. Quando nós passamos por problemas, os mais diversos possíveis, nós começamos a se preocupar com aquilo que vai acontecer. Se você está passando por problemas financeiros, provavelmente você começa a pensar no seu futuro próximo. Você começa a pensar: mas o que vai ser, né, do aluguel, o que vai ser das minhas contas, dos meus compromissos, como eu vou pagar a escola, como que eu vou pagar tal coisa. Você fica ali preocupado, você fica pensando sobre o seu futuro. Quando você tem problemas de saúde, você pensa sobre o futuro: será que eu vou morrer? Será que a vida vai acabar? E se alguém da tua família próximo a você está doente, provavelmente você fica aflito. Mas como vai ser? Como que vai se proceder? Você fica cheio de interrogações. Problemas têm a tendência de nos deixar pensativos. Jó passou por uma série de problemas. Interessante que muita gente, quando enfrenta dificuldade, tem a tendência de se afastar de Deus. Eu já encontrei gente que frequentava a igreja, e aí você começa a perguntar, fala: olha, mas eu não tive mais, o que aconteceu com você? E algumas vezes a gente ouve: olha, eu passei por tal dificuldade, eu passei por tal problema, e eu desanimei, então parei de ir na igreja. Pessoas que, ao enfrentarem lutas, seja financeiras, seja na saúde, seja problemas familiares, pessoas têm a tendência de se afastar de Deus. Alguns outros se afastam de Deus não é quando está com problema, mas quando está num momento muito bom. Pessoas que estão vivendo abundância financeira, pessoas que estão com muita saúde, pessoas que estão vivendo o melhor momento da vida, decidem se afastar de Deus. E você às vezes encontra alguns, fala: olha, mas é que eu não estou tendo tempo, eu estou
saindo, me divertindo, eu tenho trabalhado, alguma outra coisa, mas pessoas que se afastam, se esfriam de Deus, porque estão vivendo, vamos dizer, um bom momento. Amado, Jó, ele sofreu muita coisa. Ele passou o que nenhum de nós, eu acredito que nem conheceu ninguém que tenha passado. E Jó, ele não se afastou de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo, que inicia-se dizendo: então Jó respondeu ao Senhor. Depois de toda a luta, depois de todos os problemas, você vê esse homem falando com Deus. Você vê esse homem buscando a Deus, respondendo a Deus. Para você que não conhece o livro, a partir do capítulo de número 38, Deus decide fazer algumas perguntas para Jó. É incrível, amado. Ali Deus fala assim: olha, Jó, se você acha que sabe todas as coisas, se você acha que conhece tudo, em outras palavras, se você acha que é o bom, que você acha que é o cara, então veja se você consegue responder as perguntas que eu vou lhe fazer. E Deus faz uma série de perguntas. Eu já li comentários que diz que está registrado mais de 40 perguntas. Há alguns que afirmam que são 60 perguntas que Deus fez para Jó. Algumas das perguntas já tem respostas hoje. No tempo de Jó não tinha, mas agora tem. Pessoas já conseguiram achar e encontrar a resposta que poderia dar para Deus. Mas tem uma pergunta, amado, que eu acredito que ninguém tem resposta. É a primeira pergunta que Deus faz para Jó. E Deus pergunta para ele: Jó, se você acha que sabe todas as coisas, me responda: aonde você estava quando eu fiz o mundo? Uma pergunta que deve nos deixar pensativo. Se você tem pensado sobre o futuro, Deus faz uma pergunta para você pensar sobre o passado: aonde você estava quando eu fiz o mundo? E aquele homem, ele começou a avaliar sobre tudo isso. E ali Deus, depois de realizar essas dezenas de perguntas, a Bíblia diz que Jó então foi falar com Deus. Amado, eu não sei aonde você estava. Essa semana, pensando sobre esse texto, eu comecei a analisar sobre isso. Aonde você estava, Jó? E eu fico pensando, aonde eu estava quando Deus realizou determinadas coisas na nossa vida. Nem vou dizer o mundo, amado, que isso é demais para nós. Mas aonde você estava quando Deus realizava a obra dele? Eu pergunto para você, aonde você estava quando Deus ministrava aos casados aqui na sexta-feira? Aonde você estava quando Deus ministrava para as mulheres na rede de mulheres desse mês? Aonde você estava quando Deus realizava, abençoava os homens aqui na rede de homens? Aonde você estava quando nós estávamos aqui buscando a Deus nos nossos períodos de oração na sexta-feira? E aí você vai perguntando, e você vai, pelo menos, amado, eu quero que você fique pensativo sobre isso. E Deus pergunta para Jó: onde você estava, Jó? Você sabe tudo? Então me responda isso. E aí, nessa passagem, nós encontramos Jó, um homem, reconhecendo de que ele, na verdade, não sabia responder a grande maioria, se não todas as perguntas que Deus fez para ele. E aí vem o versículo de número 2. E aí o versículo 2, ele faz algumas afirmações muito interessantes. Amado, nós temos vivido alguns momentos que nos leva a pensar se os planos de Deus vão ser frustrados sobre o nosso país. Eu quero que você pense sobre isso. Será que os planos de Deus podem ser frustrados? Será que ele pode ser atrapalhado? Amado, eu quero mostrar para você o seguinte: a palavra que foi traduzida para frustrar, ela também tem um significado de tornar inacessível.
E Jó, depois que passou toda aquela provação, ele começou a compreender que os planos de Deus não podem se tornar inacessíveis. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E meu querido, Deus começa a mostrar para nós que nada vai impedir a mão de Deus agir sobre a nossa nação. Hoje nós estamos vivendo um momento político, não me importa quem ganha, quem perde. O que eu sei é que Deus não vai ser impedido. Mas Deus não pode ser frustrado. Só que há uma coisa importante para avaliarmos. Eu não posso frustrar os planos de Deus. Você não pode frustrar os planos de Deus. Mas eu posso colaborar para os planos de Deus serem realizados. Ou eu posso tentar atrapalhar, interferir os planos de Deus a serem realizados. Deus vai fazer a vontade dele, seja se você goste ou não, vai acontecer. Mas nós precisamos avaliar aonde nós nos encontramos nesse momento. Eu, conversando nos relacionamentos que nós temos com pessoas, aqui em Bituba e também em outros lugares, eu conheço pessoas que de alguma maneira tenta, não vou nem dizer que tenta atrapalhar, mas não tenta ajudar Deus realizar a obra dele na onde nós vivemos. Por exemplo, nós vivemos em Imbituba. O que será que eu tenho feito para ajudar os planos de Deus a serem realizados nessa cidade? Eles vão acontecer. Isso aí você pode ter certeza. Você ajudando ou não, meu amado, olha, não sei se você vai ficar triste ou alegre, mas você não vai interferir os planos de Deus. Não importa o que você tem de fazer, mas como é gostoso você saber que você ajudou a realizar o projeto de Deus. Eu começo a pensar na minha vida e eu vejo, amados, que nesse tempo que eu tenho de vida, tem muitos planos meus que eu consegui realizar. Mas tem muitas coisas que eu planejei, que eu pensava, que eu queria, que eu não consegui, eu não vi a realização desses planos. Mas eu sei de muita coisa que eu ajudei a ser realidade nos planos de Deus. Eu sei disso, amado. Tem coisa que eu posso olhar e falar, graças a Deus, eu ajudei aquela família. Graças a Deus, olha, eu ajudei aquela igreja. Eu ajudei a igreja naquele determinado bairro. Você começa a perceber que há uma ação da tua parte. E amado, de que maneira nós podemos ajudar a Deus? De várias formas. Nós podemos ajudar, em primeiro lugar, com o nosso trabalho, com a nossa vida, com nossa ação. Porque fé tem que gerar ação através de nós. Nós temos que ter uma participação. E isso você faz de várias maneiras. Por exemplo, quando você vem numa reunião, você está de forma prática colaborando com a obra de Deus, porque você pode vir e o que você está ouvindo vai gerar algo na tua vida. A palavra, ela não volta vazia, ela está indo e ela vai te impactar de alguma maneira, ela vai tocar na sua vida. Isso é algo que você está ajudando, porque você fala, não, eu não vou participar. Então você está tentando atrapalhar. Mas quando você vem e você traz alguma pessoa, você investe na tua família, nos seus amigos, você colabora com aqueles que você tem contato, você está ajudando a obra de Deus. Você consegue entender isso? Você está tendo uma participação. Quando você investe financeiramente na igreja, quando você passa a acreditar, fala, não, eu vou investir nessa igreja, eu vou colaborar. Amado, você está tendo uma participação. Se você não der nenhum real nessa igreja, você pode ficar tranquilo, que a obra não vai parar. Amém?
Não para, amados. Mas, como é gostoso você poder olhar e ver que você colaborou. Eu já contei uma experiência aqui de um amigo meu. Nós participamos de um congresso. Eu estava lá e ele também. E houve um momento que aquele congresso, a pessoa que estava ali coordenando, ele assumiu, pegou o microfone e ele disse que para realizar aquele congresso, tinha sido gasto um valor lá, X lá. Faz muito tempo isso, eu não lembro. E ele então disse que estava faltando uma quantia. Mas não falou o valor financeiro, falou, falta uma parte para a gente liquidar o investimento que foi realizado, que foi feito para que aquele congresso fosse realizado. E aí foi tirada uma oferta. E eu me lembro que todos os que estavam, era um teatro. Para quem conhece Ribeirão Preto, teatro de arena, né, foi realizado ali um período de ofertas, onde todos participaram. E depois que passou um período, eles trouxeram o relatório financeiro. E quando trouxeram o relatório financeiro, foi afirmado que eles tinham conseguido alcançar o valor que eles estavam necessitando. Aí nesse momento foi falado o valor, falou, nós conseguimos tanto e faltava tanto, então deu certo. Aí todo mundo fez festa e tal, graças a Deus se resolveu o problema. Depois, em dias depois, conversando com esse amigo meu, ele estava muito triste. E ele falou assim que no momento da oferta, ele sentiu no coração dele de dar uma quantia X lá. Mas ele ficou relutando. Ele ficou com dó de dar aquele dinheiro. Era uma quantia expressiva. E ele ficou naquela luta, eu dou, eu não dou, eu dou, eu não dou. E aí passou o momento. E ele acabou não dando. E quando ele disse que quando falar o resultado, ele ficou triste. Porque ele pensou, eu não dei, mas Deus levantou outro que deu no meu lugar. E a quantia necessária foi alcançada sem a minha participação. Mas isso é algo importante, eu só estou dando apenas um exemplo. Mas como é bom você ver as coisas acontecerem e saber que você participou para que aquilo fosse realidade. Olha, uma igreja está abrindo em tal bairro, uma congregação está abrindo em outra cidade. Como é gostoso você saber que você participou para que aquilo fosse verdade. Você consegue entender isso? Pensa sobre isso. Você tem tido participação, amado Jó. Ele pôde entender e falar, Deus, a minha conclusão é a seguinte: ninguém pode frustrar os teus planos. Aqui no Brasil, nesse momento político em que nós estamos passando, eu vi através principalmente das redes sociais, muita gente preocupada com o que ia acontecer. Pessoas que são cristãs, pessoas que acreditam em Deus, estavam muito preocupadas, mas há outros que são ateus e estavam preocupados também. O que vai acontecer? Como vai ser o nosso futuro? Um monte de interrogação. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Amado, preste atenção. O que vai acontecer, independente de quem vai governar a nossa nação, é que os planos de Deus não vão ser frustrados. Você consegue? Não vão ser. Ninguém vai conseguir deter. Deus não pode ser impedido, amado. Diga isso, Deus não pode ser impedido. Isso, amado, Deus não pode ser impedido. Então Jó, depois que ele tem esse entendimento, no versículo 3 e 4, você vê que Jó, ele passa por um período, um momento de quebrantamento. O que é quebrantamento? Amado, quebrantamento é o que te leva a experimentar arrependimento. Se você ter arrependimento, o arrependimento só vem através do quebrantamento. E Jó, ele teve essa experiência.
Só que essa experiência, ela só pode acontecer se você passar a ter consciência de quem é Deus. Jó, ele passou a compreender, ele tinha um monte de dúvida, e ali, se você ler todo o contexto, você vai perceber que durante todo aquele livro, Deus, ele foi trabalhando na vida de Jó, e Jó foi sofrendo lutas, perdas, doenças, preocupações com o futuro. Mas ele chegou no final compreendendo quem Deus é. E quando você passa a entender quem Deus é, você passa por um período de quebrantamento e, consequentemente, arrependimento. E Jó começa o versículo de número 3, respondendo que Deus pergunta para ele: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Quantos de nós questionamos o que está escrito na Bíblia? Tem gente que gostaria de pegar um bisturi. Ontem eu vi uma reportagem que teve um presidente dos Estados Unidos que ele pegou um bisturi e ele fez recortes na Bíblia. Ele foi lendo a Bíblia e ele foi recortando o que ele realmente acreditava, e ele pegava aquela tira e colava num caderno. E ele foi recortando e ele foi colando num caderno. E ele fez como se fosse uma outra Bíblia. Com recortes dessa aqui, ele tirou o material necessário para formar essa outra aqui. E essa outra Bíblia está guardada hoje no museu lá. Porque ele montou uma Bíblia segundo o que era conveniente para ele. É fácil isso, né? Se você pegar a tua Bíblia e você começar a pegar só o que interessa para você, você pode fazer qualquer coisa, mano. Você pode matar, você pode roubar, você pode virar tarado, você pode virar qualquer coisa. Tudo baseado na Bíblia, porque se você pega tudo disparando ali, um trecho aqui, outro trecho ali, você forma qualquer coisa. A grande verdade é que você precisa aprender a parar de questionar a Deus através da Bíblia, amados. Nós temos que começar, ou você crê, ou você não acredita. Você tem que escolher o que você é, amado. Ou você, né? A palavra crente, ela é muito mal interpretada hoje, mas crente é quem acredita. Então, ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita. Ah, mas eu acredito nesse pedaço aqui, mas não, nesse outro aqui, eu não entendo que é assim. Eu acho que é diferente. E Deus aqui, ele começa a puxar a orelha do Jó. E Deus fala: olha, mas quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E lá no versículo 3, na tradução NVT, Jó, eu até imagino ele levantando o dedinho assim, né? E ele diz, olha lá, ele diz lá, sou eu. Então Jó levanta o dedinho, sou eu. Isso aí, amado, é quebrantamento. Quem é que me questiona? Quem é que teima em não acreditar na minha palavra? Quem é que teima em não praticar o que eu digo? E Jó quebrantado, sou eu, Senhor. Sou eu. E ele diz: eu falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Amado, isso aqui é quebrantamento. É você cair em si e começar a perceber que nós questionamos a Deus naquilo que nós não compreendemos, amados. A gente quer olhar para Deus como se Ele fosse gente, como se Ele fosse homem. Homem é falho, amados.
aquele que vai ser governador desse estado, aquele que vai ser o presidente do Brasil, é falho. São pessoas que podem errar, são pessoas que podem não cumprir o que prometeram. Mas Deus, amado, Ele não é homem para que minta, e os planos dele não podem ser frustrados. Nós temos que entender isso. Nós temos que parar de questionar a Deus naquilo que Ele sabe e eu não sei. E aí você vai vendo ali Jó tendo realmente essa experiência de quebrantamento. A partir do versículo de número 5, você começa a perceber que Jó, ele passou pelo que eu chamo de conversão. Quando Jesus começa a pregar a palavra do reino, a Bíblia diz assim que Jesus, o início do ministério dele foi dizer: arrependei-vos, porque chegai-vos sobre vós o reino dos céus. A palavra de Jesus começou com arrependei-vos. Eu preguei sobre isso aqui. Arrependei-vos é metanoia. Metanoia fala sobre mudança. Metanoia fala sobre mudança de atitude. Isso é conversão. Amado, será que você é convertido? Convertido é aquela pessoa que se entrega, aquela pessoa que passa a acreditar realmente no que Deus fala. Quando a gente tem contato com pessoas que não acreditam, pessoas que não são convertidas, é complicado, amado, porque o não convertido, ele sempre vai questionar. Ele vai ficar olhando, mas não é bem assim, não acho que, não, pode ser diferente e tal, e não muda de vida. Mas Jó não. E Jó no versículo 5, ele fala uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia. Ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Amado, depois de muita luta, depois de muita provação e depois do quebrantamento, Jó pôde declarar que ele estava vendo Deus. Ele não estava conhecendo a Deus de teoria, mas ele agora estava realmente conhecendo o Senhor. Eu acho muito lindo, como eu gosto daquela passagem que Jesus, lá em João capítulo de número 4, Jesus encontra com a mulher samaritana. Aquilo ali é muito bonito, amado. Jesus está ali sentado na beira de uma cisterna, na beira de um poço, que todo o povo da cidade vinha buscar água. E diz a Bíblia que vem uma mulher da região de Samaria, chamada como mulher samaritana, e ela vem pegar água naquele lugar. E ali começa um diálogo. Jesus pede água para ela, fala: mulher, dá-me de beber. E ela questiona, fala: mas como sendo tu um judeu, me pede de beber? Você não percebeu que eu sou uma mulher samaritana? Porque diz a Bíblia que os judeus não conversavam com os samaritanos. E começam todo aquele diálogo. E Jesus fala: olha, mulher, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, rios de água fluirão do seu interior. E ela fica ali ansiosa. Ela fala: Senhor, me dá dessa água. Eu quero beber dessa água para que eu não precise mais vir aqui nesse poço. E ele fala: vai lá buscar o teu marido e eu vou dar água para você e dou para ele também. Ela fica triste, fala: eu não tenho marido. Eu sei que você não tem. Você já teve 5, o que você tem agora não é teu. E ela toma um susto. Ela fala: eu vejo que o senhor é um profeta. E eles continuam conversando. E chega aquele momento lindo em que ela fala: olha, nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala: ó, mulher, vai chegar um momento, e hoje eu te digo que esse momento já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
É algo tremendo. E ela ali continua ali naquela ansiedade. E ela fala: olha, me diga então, aonde ele está? Quem é ele? E Jesus fala: mulher, eu sou eu que falo contigo. Aquela mulher, ela estava ali falando com Jesus e querendo saber de quem era Jesus. E quando ele se declara, fala: mulher, eu sou. A Bíblia diz que ela saiu correndo. Foi o que aconteceu com Jó, amado. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Imagina você ter a experiência desse primeiro contato. Na internet, no YouTube, tem é tipo de uma pegadinha que eles fizeram, fantástica. Eles pegaram um jogador de basquete profissional, muito famoso lá nos Estados Unidos, e eles fantasiam ele, maquiam ele como se para ele parecer um velho. Ele fica igualzinho um idoso mesmo. E eles levam ele até uma quadra de basquete, onde tinha um monte de jovens jogando. E ele fica ali, todo velhinho, só observando. Aí tem uma hora que alguém lá sai, e aí ele pede uma oportunidade. Todo mundo olhou, falou: velho, mas nem vai, perigoso infartar aqui na quadra. Mas aí eles deixam o velhinho vai ali, não consegue nada. E eles vão tirando sarro no velhinho. Daqui a pouco esse homem pega a bola e vai. E eles: como é que ele fez isso? E aí ele vai se soltando. É fantástico. O que ele faz com aquela bola de basquete? Imagina, amado, você está diante de uma estrela do esporte e você não sabia que é ele. Até que chega um momento que você fala: pô, mas eu não sabia que era ele. Esse foi o Jó, amado. Ele falou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Amado, às vezes eu sinto que é essa a minha situação. Às vezes eu sinto que eu conheço a Deus só de boato. Eu conheço a Deus às vezes só na teoria. Parece que eu ouvi falar alguma coisa sobre Ele, mas, amado, só depois de um bom período de quebrantamento nós vamos poder compreender e entender quem realmente é Deus. De que Deus, Ele não pode ser impedido, amado. Você não vai impedir a obra de Deus, meu amado. Quem está lá fora não vai impedir a obra de Deus. Quem ganhou essa eleição não vai impedir a mão de Deus de agir nessa nação. Você consegue entender isso? Mas tem que haver conversão, amado. Aqui nós vemos esse homem finalmente convertido. E ele diz: eu retiro tudo o que disse. No versículo 6. Eu retiro tudo o que disse. E me sento arrependido no pó e nas cinzas. Esse aqui é a conclusão, amado. É você finalmente ter essa conversão. Conversão, amado, é você mudar completamente de atitude. Isso aqui, amado, a conversão. Jesus fala para Nicodemos, ele chega a usar o exemplo do novo nascimento. Nicodemos chegou para Jesus querendo algumas informações. Jesus falou: olha, se você não nascer de novo, você precisa nascer de novo para poder ver, ter contato, para poder experimentar do reino de Deus. E Nicodemos ali fica sem entender. Lá em João capítulo 3, mas como pode ser isso? Porventura posso voltar no ventre da minha mãe, já sendo homem velho, e nascer de novo? Jesus falou: Nicodemos, você é príncipe dos judeus e não entende essas coisas. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. E Jesus fala: olha, o vento sopra, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, amado. Quem é nascido de Deus é direcionado pelo Espírito. Conversão, amado, é você soltar
o volante do teu carro e deixar Deus dirigir. Falou, fui. Agora é teu. Sabe quando você está andando com alguém e você não sabe o caminho, você não sabe o que... Aí finalmente você desiste. Fala, não, assume o controle, que eu não sei andar nessa cidade. Fala, então deixa que eu levo aí. Deixa que eu levo. Eu conheço a cidade. Eu sei aonde ir. Pode ficar tranquilo. Uma vez eu estava na cidade de São Paulo, capital. Quem aqui já foi em São Paulo, capital? Alguém já foi? Amados, pensa numa cidade grande. Pensa numa cidade grande. É muito maior do que isso aí que você pensou. A grande São Paulo, dizem que tem 15 milhões de habitantes, a grande São Paulo. Não a cidade de São Paulo, mas todas as cidades ao redor, coladas ali, 15 milhões de pessoas. E eu me lembro uma vez eu estava em São Paulo, e eu queria ir num lugar, e eu estava com um amigo que foi criado em São Paulo. Aí eu falei, rapaz, gostaria muito de ir num determinado lugar. Ele falou, como chama a rua? Aí eu falei, a rua tal. Aí ele pensou um pouco. Naquele tempo não tinha GPS não, viu, amado? Ele falou, rapaz, eu sei onde é essa rua. Eu falei, então você... Chave do carro. Aí nós fomos. Amado, esse homem andou, foi uma viagem. E vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. E de repente, estávamos nós na rua. E ele olhou a placa. Aqui, ó, é a rua que você queria. Amado, enquanto você não tiver coragem de fazer isso, fala, Deus, a chave da minha vida está aqui, ó. Tó, pode levar. Me leva para onde o Senhor quer que eu vá. Quem está entendendo? Isso é conversão. E Jó passou por isso, amado. Ele chegou nesse ponto. Ele falou, Senhor, agora eu te conheço. Agora eu estou te vendo, olha. Toma o controle. E diz que ele se arrependeu. Ele teve o quebrantamento. E eu quero, nessa noite, amado, levar você a pensar sobre isso. Eu quero chamar o pessoal da música aqui, nós vamos orar. E daqui a pouquinho nós vamos ali para a nossa mesa da comunhão. Mas eu quero orar por você. Talvez nesse período em que nós passamos ou estamos passando, você ficou meio em dúvida do que vai acontecer. Talvez você anda preocupado com saúde, preocupado com a tua família, preocupado com os seus filhos, com os teus pais. Talvez você anda preocupado com dinheiro, com questões financeiras, questões políticas. Amado, comece a confiar em Deus. E simplesmente peça a Deus sabedoria para você colaborar na realização dos planos dele. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé. Amor, o que seria de mim? O que seria de mim se não fosse o teu amor? O que seria de mim? O que seria de mim? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais. A enfermidade quis meu dia escurecer.
ainda existe salvação. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Olha, meu querido, pensa no que você ouviu até agora. Será que você não anda deixando de fazer o que Deus quer que você faça? Porque você pensa diferente, você acha que pode ser diferente. Onde humilhar o inocente, um homem chamado. Jó lhe diz, versículo 6: por isso me abomino, olha aqui, amados, e me arrependo no pó e nas cinzas. Na outra tradução ele fala: retiro tudo o que disse. Mudança de atitude. Você só vai demonstrar que você é uma nova criatura, que você é convertido, que você é crente, que você acredita em Deus, que você é cristão, se você mudar de atitude. Ou você faz o que Deus manda, ou você não faz o que Ele manda. Não tem meio termo. Ou você é crente, ou você é descrente. Ou você está ajudando a Deus a realizar os planos dele, ou você está querendo atrapalhar Deus de realizar a obra dele. E se você está tentando atrapalhar, já fica sabendo, você não vai conseguir, mano. Deus, Ele tem os meios dele. Ele sabe tudo, a gente não sabe nada, Ele que sabe. Pensa sobre isso. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Pensa sobre isso. Jó, ele falou: me arrependo, eu retiro o que eu disse. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Inocente, um homem chamado Jesus foi na cruz, rude cruz, onde humilhar um inocente, um homem chamado Jesus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? Aleluia. O que seria de mim? Senhor Deus, eu oro pelo teu povo nesse momento, teu povo que ouviu essa palavra, uma palavra que deixa muito claro de que ninguém pode impedir o Senhor de agir, nem com palavras, nem com ações podemos impedir o Senhor de realizar os seus feitos. Mas eu te peço que nós possamos ser colaboradores, que nós possamos se envolver na realização dos teus propósitos. E todos nós nesse lugar, você que me ouve através do Clique em Bituba, você precisa se arrepender e retirar tudo o que você já disse que é contrário à vontade de Deus, e ter uma nova atitude a partir de agora. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Põe a mão na tua testa, assim, na tua mente.
Você na sua casa, coloque a mão sobre a sua cabeça. E ore assim: Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero retirar tudo que eu disse que contraria a tua vontade. E em nome de Jesus, eu quero ter um novo começo. Eu quero nascer de novo, para que eu possa me tornar um colaborador dos teus planos e dos teus projetos. Eu peço isso em nome de Jesus. Conte comigo, ó Deus. Conte comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a participar da mesa da comunhão. Vamos ficar juntos. E daqui a pouquinho você vai retornar para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Teu amor, o que seria